A paz do Senhor, amados, bom dia a todos, shalom, que Deus possa nos abençoar, nos abençoando nesta manhã. Estamos aqui para servir ao Senhor, para honrar o nome dEle, mas também para aprender, não é? Estamos aqui para estar em comunhão com os irmãos, em unidade, e eu quero que realmente cada um de nós que está aqui nesta manhã, cada um possa ter no coração o desejo de buscar mais e mais de Deus. O tempo voa, a vida passa correndo, não é? E precisa ficar uma pergunta: o que você tem preparado? Para quem será? Essa é uma pergunta que Jesus fez a uma pessoa que estava preocupada demais com tanta coisa. E ele disse, nessa frase ele quer dizer, isso tudo vai sumir, isso tudo vai ficar podre, isso tudo não vai ter serventia, validade. Mas o que você tem preparado? Para quem será? Essa é uma pergunta que precisa ecoar nos nossos corações. Amém? Que Deus possa falar rica e poderosamente nesta manhã e nos cultos seguintes. Queridos, eu estava orando a Deus já há um tempo e Deus começou a me dar umas mensagens e me direcionou para começarmos hoje uma série de mensagens sobre avivamento genuíno. E nós vamos começar hoje, durante 5 cultos. Então, hoje de manhã, hoje de noite, domingo que vem de manhã, domingo que vem à noite, e no último domingo à noite, porque de manhã já estava escalado o irmão Perilo, nós estaremos pregando 5 mensagens que se interligam e que nos levam ao avivamento. Mas primeiramente eu queria dizer o que é um avivamento, porque muita gente não entende o que é um avivamento. Uma vez me perguntaram, ligaram para minha casa para marcar uma agenda comigo de cantor, e a pessoa perguntou, depois que fez uma série de perguntas, ele perguntou, mas o irmão é avivado ou não? E eu falei, o que eu respondo? E eu perguntei, o que a senhora quer que eu seja? Não que eu vou ser o que ela quer, mas o que a senhora pretende? A pergunta foi mais ou menos assim, o que a senhora imagina que eu seja? Para eu saber o que a senhora quer. Ela disse, não, porque pessoas avivadas vêm aqui, fazem uma bagunça, a nossa igreja é uma igreja séria. Eu falei, então avivamento é uma coisa de gente que não é séria. Pensei logo. Essa pessoa estava completamente equivocada. Talvez, por algumas pessoas que se dizem avivadas ou acham que estão avivadas, erroneamente apresentam um avivamento que não é. O avivamento nos faz pular? Faz. Mas o fazer pular não é um avivamento necessariamente. Por exemplo, todo mundo no jogo do seu time, quando ele fizer um gol, está todo mundo avivado. Glória a Deus! Porque todo mundo pula, canta, beija até quem não conhece. Abraça quem nunca viu, o cara suado com cheiro de CC, e ele abraça, né? Não é verdade? Então isso não é avivamento. Mas o avivamento produz também certas coisas parecidas com essa. O que é avivamento então, pastor? Avivamento é um motor que se move dentro de nós para nunca mais parar. Ele é diferente do batismo com o Espírito Santo. O batismo é o início da pretensão de um avivamento. O batismo é uma vez, pá, e depois, enchei-vos do Espírito. Você pode ser batizado no Espírito Santo e perder e andar para trás e até desviar? Claro que pode, Jesus não te segura nada. E o que faz? Então você não foi batizado. Eu não sei dizer isso, mas pode ser, e você não fez o que precisa para manter o batismo, o avivamento.
você não foi. Os discípulos estavam reunidos todos no mesmo lugar com o mesmo objetivo, Atos 2. E eles buscavam algo que eles não sabiam o nome certo, mas eles buscavam porque eles estavam sob obediência de Jesus, que diz: permanecei aqui até que, olha, eu gosto desse até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo que vocês ainda não têm poder. E se não tem poder, vocês não podem fazer a obra. Mas tem um até que. Significa, enquanto não vier, não saiam. E depois que vier, não fiquem. Amém ou não? Se eu pedir ao irmão Gil, faz um favor para mim. Eu marquei com uma pessoa para vir aqui na igreja hoje, para fazer algo especial. E eu marquei com ele em frente ao shopping Multicenter. Fique lá até que ele venha. Quando ele chegar, irmão Gil, não é para vocês ficarem lá conversando. É até que ele venha. E então, depois que ele vier, vem para cá. Ou vá na direção que a gente... Está certo? Isso precisa ficar claro para nós. Outra coisa que o avivamento produz é você não para de falar, mas você não tagarela. E nenhum inoportuno, porque o Espírito Santo, diz Paulo, lá numa das suas cartas, ele diz que nós devemos, ele dizendo, vocês devem orar, orientando para quem vai, que o Espírito Santo abra oportunidades. Então, você precisa ser oportuno. Mas não perca oportunidade. Não perca ganchos que o Espírito Santo te abre. E Pedro andou o tempo todo com Jesus, fez lá, duvidou, mas também teve força. Acho que ninguém aqui teria coragem, num mar escuro, à noite. E Jesus falava, vem, ele fala para um pescador, um cara que conhece o mar, que vem, ele sai do barco, põe o pé na água e vai. Muita gente diz, Pedro duvidou, afundou, mas ninguém foi, só Pedro. Mas esse mesmo Pedro, ele ficava, não, Jesus, o senhor não vai lá, o senhor vai ser morto. Mas depois que ele recebeu o batismo no Espírito Santo em Atos 2, quando a igreja foi movimentada, quando ele recebeu, ele começou a ser avivado. E o avivamento não parou. Em dado momento quiseram impedir. E ameaçaram ele de morte. Prato cheio para quem não gosta muito de falar. Pastor, eu estou até querendo, mas me proibiram, eu não posso falar. Então, o senhor sabe, eu tenho que obedecer à lei. Prato cheio. Nós não podemos desrespeitar leis, mas tudo aquilo que fere a lei de Deus, nós temos que desrespeitar. Ou então nós não temos coragem de dizer eu sigo a Cristo. Isso é um ensaio, porque vai chegar uma hora que o anticristo vai chegar, e se você estiver por aqui, ou estiver próximo dele chegar, e começarem a dizer para você, ou você nega, ou eu não te dou teu emprego, ou você vai ter coragem de dizer, eu não quero meu emprego, mas o nome do meu Senhor eu não nego, porque já há gente fazendo isso e morrendo por causa disso. E Pedro então disse, quando disseram, saiam daqui, mas não falem mais desse Jesus, não queremos. Ele disse, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Avivamento. Ninguém consegue. Deus não quer incendiar apenas os cultos, irmãos. Ele quer incendiar nossas vidas. E o incendiar significa mandar fogo, com F maiúsculo, fogo do alto. O fogo que queima, que arde dentro de nós. Nós precisamos de ter esse fogo. Sem esse fogo, nós somos mornos, frios. E nós teremos 5 cultos. Eu quero desafiar a igreja, encorajar a igreja. Pastor, mas eu tenho um hábito de só vir de manhã. Nesses 5 cultos, venha de manhã e de noite. Se você de tudo resolver não vir, irmão, ainda tem menos, mas tem, você pode pegar pela internet. Por que menos, pastor? Porque nada substitui a presença, nada substitui o calor aqui. Nós vamos orar uns pelos outros. O primeiro culto, Senhor, restaura
o nosso altar, não é o título, é o tema. Segundo culto, Senhor, coloca-nos de joelhos. Terceiro culto, Senhor, sopra sobre mim. É presença. Quarto culto, Senhor, mantém o fogo aceso. Você pode acender o fogaréu que for, meu irmão, mas se ele apagar, ninguém vai lembrar do fogo que estava aceso antes. E o quinto culto, Senhor, aqui é o avivamento. Usa-me para levar esse fogo a outros. Se você é avivado e não fala de Jesus para ninguém, eu vou taxar sem medo de errar, você não foi avivado. Eu não vou dizer que você não foi batizado no Espírito Santo, você pode ter sido, mas ele vai morrer. Esse batismo vai apagar. Por falta de uso. Estão entendendo? Agora, a beleza de tudo isso é que um avivamento, ele não taxa como a pessoa avivada. Em alguns lugares, e aqui, irmãos que estão me vendo pelo vídeo, depois, a partir de, ele não está sendo ao vivo, não é lógico, nós não gravamos ao vivo. E você que está aqui, como é uma pessoa avivada? Descreva uma pessoa avivada. Eu não tenho dificuldade de descrever. Você pensa que eu vou dizer que ele faz isso, faz aquilo? Não. Isso pode enganar as pessoas. Ele não para. Ele anda e não para. Ele tem sede da palavra, ele tem um monte de coisa ardendo dentro dele que ele não consegue ficar quieto. Nem ficar quieto sem falar e nem ficar quieto parado no lugar. Ele não sossega. Ele entende o id de Jesus. Pode ser que você entre aqui nessa, como já chegaram aqui nessa igreja e disseram, pastor, eu gostei da igreja, mas a igreja não é avivada, né? Porque quem te disse isso? Eu concordei que ainda tinha alguns que precisam de avivamento, mas eu não falei para eles, realmente, você sabe, tem alguns aqui, porque já tem um monte de gente para falar mal da minha igreja, eu vou juntar com ele para falar mal da igreja, não. Eu entendo que tem alguns que ainda não experimentaram, pode chegar o tempo deles. Mas a igreja é muito quieta. A nossa igreja tem uma característica também, que também não é desculpa, mas é uma característica. Nossa igreja ouve a palavra. E se você gritar muito, todo mundo gritar e sapatear e rodapiar, quando te perguntar lá fora o que eu preguei, você não vai saber dizer. Então, o avivamento não é aquela pessoa que fala gritando, mas pode ser uma pessoa que fala gritando. O avivamento não tem que ser da pessoa que fala suave, mas pode vir de uma pessoa que fala suave. Senão, como eu já disse aqui, na Suíça não haveria avivamento, porque todos lá falam muito baixinho. Eu já estive lá pregando, e eles falam suave, pausado. E houve uma época que veio um avivamento ali em algumas igrejas da Suíça, que alguns irmãos aqui do Brasil saíram e foram lá ver qual era o segredo. E eles voltaram. O segredo é que eles falam, primeiro eles se assentam para falar, e depois eles falam pausado. Aí eles fizeram isso aqui, não deu nada, mas mudaram. Porque não tem a ver, irmãos. O avivamento é persistência, perseverança, abrir o coração. Mais importante que acender o fogo é mantê-lo aceso. Mantê-lo aceso em quem? Em nós. Como eu vou esquentar alguém se eu estou frio? E é esse fogo que irá produzir o verdadeiro avivamento. Um avivamento que começa em nós, mas que se espalha e atinge a outros. Estamos começando hoje a série Movidos pelo Fogo. Põe para a gente, Andressa, por favor. A série toda de 5 vai chamar Movidos pelo Fogo. O Avivai se datachou em breve. Não, ela falou que estava dando um probleminha antes. Movidos pelo fogo. Avivamento genuíno. E o primeiro culto, que é esse culto agora, eu intitulei Antes do Fogo. O que é que acontece antes do fogo?
Avivamento não é necessariamente você falar em línguas. Mas quem é avivado sente uma vontade absurda de falar em línguas em algum momento. Porque ele entende que é o único código que o diabo não conhece. O diabo não conhece as línguas estranhas. Ele fica igual um negócio biruta rodando para lá e para cá e não sabe o que nós estamos falando. Então há momentos na nossa vida que nós precisamos, como que se estivéssemos enclausurados, fechados. É como alguns falam, eu vou me fechar no meu quarto. Então, você pode se fechar no seu quarto, está certo. Pode orar, você pode ir para o monte, está certo, pode orar. Mas não é o monte. Eu falei aqui uma vez, alguém pensou, pastor, mas aqui não vai no monte? Eu falei assim, em Brasília também não. Não tem monte lá. Então, o pessoal de Brasília não é avivado e o poder não desce, porque não tem monte. E agora, meu irmão? Então, nós temos que ter eu quero esclarecer a igreja, eu quero ter uma igreja madura, porque amanhã ou depois, e eu espero que esse depois seja daqui muitos anos, mas eu não tenho controle, eu não estarei aqui, outros não estarão, e as pessoas precisarão, a igreja de Cristo precisa continuar com esse avivamento até que Jesus volte. Quando ele voltar e levar a sua igreja, não precisa mais avivamento. Nós vamos estar com ele, completamente avivados, dançando com ele, pulando com ele, gritando com ele, alegrando-nos com ele, e vai ser uma bênção total. Quantos querem morar com Jesus? Hoje ou amanhã? Na hora que ele quiser, né, irmão? Isso aí. Primeiro culto antes do fogo. Abra sua Bíblia em 1 Reis 18, versículos 30 a 39. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. O avivamento produz em nós muitas coisas, irmãos, muitas coisas, que nós achamos que é bobagem e que nós crentes em Jesus, temos perdido ao longo dos anos. Nossa postura, nossa identidade. Né? Há muitas coisas que nós carregamos conosco, que são nossa identidade. O que não significa que nós somos fiéis àquilo que estamos trazendo, mas é a nossa identidade. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse, encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, façam isso outra vez, e eles o fizeram. Disse mais, façam isso pela 3ª vez, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Responderam-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles para voltar para Ti.
Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai querido, fala conosco, nesta manhã e nos demais dias, nos demais cultos. Aviva, Senhor, a cada vida que estiver dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, em nome de Jesus, amém. A nossa vida, a Bíblia deixa transparecer claramente, embora não haja um versículo dizendo a sua vida é um altar, há corinhos que falam isso, mas baseado em Romanos principalmente, há outros versículos, né, que diz que nós somos um sacrifício vivo. Então, como nós somos um sacrifício vivo, e nós não nos oferecemos a outros, nós somos um sacrifício vivo ao Senhor, entende-se, e não é errado falar que a nossa vida é o altar. O apóstolo Paulo fala também que nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar onde o Espírito Santo atua, o lugar onde o sumo sacerdote tem a sua liberdade de atuação. Nada acontece no altar se ele estiver danificado. Já se pregou, aqui mesmo nessa igreja, várias vezes pregamos, os outros pregadores, eu já preguei, sobre restaurar o altar. Eu queria nesta manhã falar um pouquinho mais, para ficar um pouco mais claro o que significa restaurar um altar. Primeiramente, eu quero te dizer que restaurar o altar não é fazer um altar novo. Restaurar um altar não é abandonar o altar que estava estragado e construir um novo altar. Não é essa a ideia que a Bíblia apresenta. E não é isso que Elias fez. Porque isso demonstra algumas coisas. Fugir do conserto, por exemplo. Fugir do arrependimento. É como se nós estivéssemos com uma dívida e não quitássemos a dívida e fôssemos para lá e fôssemos começar uma nova vida deixando para trás. Restaurar um altar, ele tem um alcance tão amplo, irmãos. Nós aqui na igreja, principalmente, eu estou dizendo principalmente porque eu não sou dono e nem fico controlando pessoas. Mas toda pessoa que vem e diz: eu quero ser membro da Igreja Shalom, ele passa pelo Connect. Além de passar pelo Connect, alguns marcam um encontro comigo e querem falar comigo. E aí eu pergunto: você está vindo para cá, você está trazendo alguma mágoa? Alguns eu não preciso perguntar, que ele já começa a falar mal da igreja dele anterior, do pastor, que foi isso, foi aquilo. Irmão, você precisa perdoar. Ou de um irmão lá da igreja: se você não perdoar, eu não vou te receber aqui, porque você vai trazer o ovo de Satanás e plantar aqui dentro. Você vai contaminar, se não a igreja toda, você vai contaminar um grupinho, aquele que está mais colado com você, você vai contaminar. Isso chama-se restaurar o altar também. Quando Jesus fala com João, na ilha de Pátimos, e ele fala à igreja de Éfeso, ele orienta para restaurar o quê? O primeiro amor. Veja onde caíram. Cadê aquele primeiro amor? É a igreja de Éfeso, né, que fala isso. Restaurar, irmãos, significa: eu vou voltar aonde eu errei e não vou deixar rastro.
Então, antes de cair o fogo, o altar precisa ser restaurado. E nós estamos falando de vidas. Israel queria novamente o fogo de Deus. Eles tinham visto o fogo de Deus mais de uma vez. Nosso Pai. Só no deserto que eles viram ali. Eita, é para nunca mais esquecer. Mas havia um altar, um problema, o altar estava quebrado. Não exatamente aquele altarzinho que estava ali, que os profetas de Baal vieram e o fogo não descia, e Deus deles não atendia, e eles batiam e tal. Aquilo era uma figura. Mas Israel estava. Há momentos, na palavra de Deus, até comentamos isso domingo aqui, uma palazinha, né, no Esforce. O povo de Deus é chamado por Deus de prostituto. Vocês prostituíram, não no sentido de pegar outras mulheres, mas também, mas principalmente outros deuses. São altares quebrados. Elias não começou pedindo fogo. Primeiro ele restaurou o altar. Sabe, queridos, às vezes nós temos orado, pedido a Deus uma palavra, um encontro, fala, move. Senhor, já me falaram isso. Pastor, eu oro, mas não acontece nada, eu não consigo ouvir. Será que o seu altar não está danificado? Porque antes de Deus mandar fogo na sua vida, a sua vida precisa estar restaurada. E eu não estou dizendo, a sua vida precisa estar sem nenhum pecado, que é impossível qualquer pessoa receber fogo, então. Porque sem pecado ninguém passa um dia. A diferença é o Espírito Santo, a mudança. Eu estou falando da restauração, da adoração, da restauração, da vivência com Deus, da palavra, da aproximação, de um monte de coisa que nós vamos ver nessas 5 mensagens. Então o altar representa relacionamento, representa entrega e representa adoração. É um lugar sério. Antigamente, vamos falar do altar de antigamente, não era qualquer pessoa que chegava ao altar, só o sacerdote. Se alguém tivesse um pecado, ele precisaria pedir ao sacerdote para interceder por ele, porque isso já era uma figura do que Deus queria. Mais à frente, se alguém tiver pecado, tem que falar com Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que fizerem, façam em nome de Jesus. Por isso, irmãos, que alguns não entendem, uma oração começa e não fala o nome de Jesus em momento nenhum. Não está certo. Você precisa falar em nome de Jesus, ou no início, ou no meio, ou no fim. Você precisa falar. Se você não fala porque não sabe, menos mal. Mas agora você já sabe. Você não pode dizer, não, nunca, pastor, mas eu não gosto. Deus também não gosta do jeito que você ora. E agora? Você decide. Então isso já era uma figura. O sacerdote que tinha que falar pelo pecador, pelo povo. E não era assim, eu vim aqui de mãos abanando, tá, faz aí, eu não sou. Ele tinha que levar alguma coisa, e a Bíblia diz que quem não podia levar um bezerro, levava um cabritinho, que não podia levar um cabritinho, levava uma pomba, levava alguma coisa. Mas o sacrifício tinha que ter. Por quê? De novo, haveria um sacrifício depois. E esse sacrifício teria que ser queimado, morto no altar, pelos pecados de alguém. E esse sacrifício quem é? Jesus, o Cordeiro que tira o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos estão entendendo? Estão comigo até aí? Então esse povo tinha perdido isso. Pode ser que você tenha perdido, irmão. Pode ser mesmo. Eu já perdi isso uma vez. Relacionamento com Deus. Sim, claro que já. Você está pensando que eu sou o quê? Cada um de nós. Você diz, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Aí, já está mentindo. Você já é filho do diabo, então. Porque mentiroso, ele é o pai da mentira. Olha que dificuldade, irmãos. Mas nós precisamos estar sempre com um martelo, uma pau de pedreiro. Nós temos que estar restaurando, espiritualmente falando, o nosso altar.
Então, o altar representa relacionamento, entrega e adoração. E vocês vão ver, ao longo das séries, que o relacionamento não se corta de uma hora para outra. Nenhum casamento a pessoa está amando hoje, amanhã ele diz assim, não te amo mais. Duvido, eu nunca vi. Mas começa a haver rusgas, começa a haver desentendimento, ele vai esfriando, até alguém chegar um dia, e eu ouvi isso, achei muito engraçado, 30 anos de casado, estou separando da minha mulher por incompatibilidade de gênios. Meu Deus do céu, levou 30 anos para descobrir, 30 anos. Mas ele não estava, uma coisa estava certa, há 30 anos eles estavam esfriando, e agora chegou e não dá mais. Existem altares quebrados dentro de nós, dentro das pessoas, pessoas que já tiveram um altar. A palavra é, você vai precisar de restaurar esse altar. De novo, não abandone e faça um novo, não é isso que Deus quer. Quando Deus manda o seu profeta descer na casa do olheiro, ele disse, veja o que ele está fazendo. Ele pega um vaso, e o vaso não fica bom. E ele faz de novo, e não fica bom. Aí o que ele faz? Quebra o vaso. Ele não joga para lá e diz, meu ajudante, traga um barro novo aí, que eu quero fazer um outro vaso. Esse aqui não presta. Deus não desiste de você. E Ele quer mostrar para o diabo, principalmente, que Ele não desiste de nós. Então, Ele quebrou, até que Ele amassou de novo, mas daquele mesmo barro, Ele fez um vaso novo. Sim, não confunda, Ele fez um novo vaso, não lá de um outro vaso, não, Ele fez dali. Por quê? Porque Jesus não faz nada remendado, Ele faz novo, mas Ele faz da sua vida. Então você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar onde você caiu, você precisa pedir perdão. Se há coisas que nós tivemos no passado e você diz, a pessoa nem lembra mais. Eu já vi casos de pessoas que tiveram problema de mágoas um com o outro e depois ficaram amigos, mas nunca pediram perdão um para o outro. Não, esquecer isso, que coisa. Não pode, irmão, senão você não restaurou. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Alguns exemplos. Uma oração abandonada é um altar quebrado. Um dia você já orou muito. As pessoas até te chamavam de chato, porque você orava muito. Seus familiares, mas de novo orando, meu Deus, você não já falou com Deus hoje? Vai falar de novo? Deus é surdo, Deus é esquisito, Deus é esquecido? Você orava muito, irmão, lembra aí? Eu vou te dar 10 segundos para você lembrar. Você lembra que você orava muito? Ah, pastor, eu orava muito, mas eu desanimei porque nem tudo acontecia. Isso são outros 500. Porque o orar é falar com Deus, o agir é Deus falando acerca daquilo que Ele quer e que Ele vê. Mas, normalmente, Deus ouve a oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você orava muito, não ora mais. Irmãos, uma igreja que busca o avivamento, não venha falar no meu ouvido, pastor, você precisa ser avivado. Eu vou te responder, você precisa vir à consagração de oração. Você não gosta de orar? E quando está aqui, eu fico me policiando para não olhar para trás, porque se eu olho para trás, eu vejo irmãos com 30 anos, sentados, quando está todo mundo ajoelhado. Vamos falar de joelho no próximo culto, não é hoje não. Você não gosta de oração? Você começa a orar, você não tem o que falar. Você já viu uma pessoa que diz assim, eu não sei, eu sou tímido, eu vou falar, eu não tenho assunto com a Nilma. Você não tem, porque você não conhece a Nilma. Eu estava num evento, uns dias desse aí, e vi duas irmãs conversando. O irmão começou o evento, elas estavam conversando. Distribuíram comida, eles estão conversando. Comendo e conversando. Começou, estão conversando.
Aí daí a pouco separaram, eu falei, ai, já acabaram. Depois de voltaram a sentar de novo, só foram pegar mais comida. E estão conversando. Aí eu brinquei, vocês estão em Abacuque ou em Malaquias? Aonde vocês estão já? Brincando, né? Mas certamente tinham coisas para conversar. Que a pessoa você conversar, oi, e aí? Pois é. Está frio, né? Frio. Mas amanhã deve chover. Deve. Boa tarde. Tarde. E vai embora. Acabou, não tem assunto, irmão. Mas quando tem assunto... E por que tem assunto? Uma vez perguntaram a um pastor, o pastor ajoelhou e o outro ajoelhou do lado, os dois foram orar, e o joelho já estava orando aqui do pastor visitante. Aí o pastor não levantava, ele falou, não posso levantar, o da casa não levanta, como é que eu vou levantar aqui? Até que ele falou, não, agora não é possível, já tem mais de 20 minutos que nós estamos orando, esse pastor aí ele levantou. E ele falou para o pastor, mas, senhor, desculpa, eu queria ser com o senhor. Por que o senhor está orando tanto? Eu não aguento. Ele falou assim, porque eu tenho muita intimidade, e quando eu chego na presença do papai, ele tem tanta coisa, porque eu falo com ele, mas ele também fala comigo, e a gente fica dialogando. Palavra negligenciada. Um dia você já teve prazer na palavra? Irmãos, pode parecer uma bobagem, você pode olhar para mim assim, esse velhote aí, ele é da antiga, eu sou mais recente do que você possa imaginar. Sou mais antenado do que você possa imaginar. Não é por isso, não. E eu fico muito feliz porque eu vejo outros pastores bem jovens, bem mais jovens do que eu, poderiam ser meus filhos, falando a mesma coisa e às vezes com mais veemência do que eu falo. Eu falo, tá, vou chamar esse cara na minha igreja um dia, vou dar um azeite lá. Mas existem coisas que nos afastam da palavra, mesmo nós gostando da palavra. Por exemplo, o abandono do manuseio da palavra. Isso é uma coisa que nos afasta. E o manuseio da palavra é o manuseio da palavra. Irmãos, por favor, não me chame de retrógrado, não me chame de ultrapassado. O celular não é Bíblia. Desculpem, não vou excluir ninguém da igreja que fica com o celular lendo a Bíblia. Pode ficar tranquilo. Quem está perdendo é você. Porque na Bíblia eu leio, ele me chama, tem referência cruzada, algumas Bíblias, a maioria tem, e tal, e dá para escrever, eu chamo atenção, mas eu vejo, um dia estou passando aqui, e rapaz, essa pregação aqui, aí Deus começa a falar, o celular só te atrapalha. Mas ok, pode usar, mas não abandona a Bíblia. Não abandona a Bíblia. Porque ao abandonar a Bíblia, você vai abandonar a palavra, a vontade de ler. Porque o prazer pela palavra é descobrir, já contei aqui uma vez sobre a Dona Bibi. Dona Bibi, uma velhinha lá de Iguaçuí, não tinha muita cultura, mas ela aprendeu a ler a Bíblia. E ela ensinava, vinha professores que não eram crentes para aprender a Bíblia com ela. Eu lembro disso. Eles vinham na igreja de tarde, só a Dona Bibi com mais 2 ou 3 lá, professores, pessoas, pedagogos, os caras, cabeça, eles queriam aprender a Bíblia. Como é que lê esse trem aqui? Troço difícil, entendeu? Ela disse, não é coisa mais fácil do mundo. E ela ensinando como ler a Bíblia. Um dia já tiveram prazer na palavra. Mas hoje parece que a palavra não penetra, é impermeável. Você é impermeável, ela bate e escorre, não penetra. Uma comunhão perdida, um dia já choraram na presença de Deus. Comunhão com Deus. E você sabe como é que começa a comunhão com Deus? Começa a comunhão com os irmãos. Ninguém pode dizer, eu estou em comunhão com Deus, estou íntimo com Deus, se você não gosta de estar no meio de gente que é de Deus. Me conte outra, esta não vai passar. Pecados não confessados, aqui trata de restauração. Um dia já tiveram paixão pelas coisas de Deus,
E agora parece que elas se tornaram relativas. Não, isso não é bem assim. Há pessoas buscando na Bíblia e vão atrás, e entram na internet e buscam, e a inteligência artificial, a teóloga inteligência artificial, que nos ajuda para um monte de coisa, falou para você, isso não é bem assim, não é assim, não é assado e tal. Se você acha o que você quiser ouvir, você acha na internet. Se você quiser ouvir um carimbo para o seu pecado, você vai achar mais de um pastor dizendo que não tem nenhum problema, porque Jesus é bom, Jesus é amor, e Jesus te aceita como você é. Mentira do diabo. Jesus não te aceita como você é, Jesus te recebe. Guarda isso, Igreja Shalom. Igreja, Jesus não nos aceita como nós somos, Ele nos recebe. Aceitar é viver com Ele do jeito que eu sou. Não é. E ninguém tira isso da minha cabeça. Mas Ele me recebe do jeitinho que eu sou. Podre, traficante, prostituto, ladrão, assassino. É o único que consegue, que aceita material de construção de todo tipo vagabundo, e dele ele faz uma igreja. É o único, esse arquiteto, esse construtor. É possível que o Espírito Santo já esteja falando com você sobre algum pecado não confessado. E eu não estou dizendo reunir a igreja. Igreja, eu queria confessar para a igreja que lá em 1952 eu pequei. A igreja não tem nada com isso, nem te conhecia. Você vai falar com Deus e com alguém com quem você pecou. Você precisa pedir perdão. Qualquer tipo de pecado. Pastor, eu lembro. Tem mesmo, tem uma pessoa que está morando agora na Virgínia, nos Estados Unidos. Não sei porque eu lembrei de Virgínia, eu acho que o Senhor vai me dar uma passagem para Virgínia. Vamos, Chico, eu peço 2. Vamos junto. Mande uma carta, mande um e-mail, vai chegar lá, onde você pediu. E o outro altar quebrado é prioridades desordenadas. Irmão, um dia a presença de Deus foi prioridade para nós. Hoje não está sendo mais. Se não está sendo mais, está quebrado o altar. Eu não estou dizendo para você ser um fanático. Eu estou dizendo para você ter como prioridade a presença de Deus. Uau! Quando Ele te chamar, vai ser assim. Mas alguma coisa aconteceu para que esses altares tenham sido danificados. Eles foram ruindo aos poucos. Foram ruindo aos poucos. Tudo é aos poucos. Para você ser um alcoólatra, é aos poucos. Para você ser um fumante de drogas, aos poucos. Para você ser um linguarudo, aos poucos. Para você se afastar e não gostar das coisas de igreja, aos poucos. Tudo é aos poucos. Esse é o perigo. O meu médico, uma vez falando para mim sobre uma certa enfermidade, e ele diz, olha, você tem que ter cuidado, porque essa é uma enfermidade silenciosa. Eu falei, como é que é uma enfermidade silenciosa? As outras falam assim, eu estou aqui! Ele disse, não, ela vai chegando, ela vai chegando e você não vê. Quando você viu, já era. Por isso você precisa fazer exame sempre. O que pode ter acontecido? Veja comigo, nós estamos partindo para o final. Primeiro, diminuiu a oração. Depois você diminuiu a leitura da palavra. Depois, automaticamente, você
perdeu a sensibilidade espiritual. Depois o desejo de estar no meio do povo de Deus. E sempre tem uma desculpa. Povo chato, povo feio, povo gritaria, povo... Ou não me chamaram para o aniversário. Você sabia que eu já perdi gente aqui porque alguém fez aniversário e não chamou o filho. Aí, o que eu pego com isso, meu? Quando viram, o altar estava em ruína. Não adianta pedir fogo no altar se o altar não estiver restaurado. Elias reparou o altar, ele não construiu um novo, deixa eu bater nessa tecla, ele restaurou. É diferente de fazer um outro altar. Tem que restaurar o altar. Volte aonde você acha que falhou. Veja onde você está perdido. Volta lá e diz: Senhor, responde-me. Senhor, responde-me. Senhor, responde-me. Fala isso. E ele vai ser restaurado. Ele tomou 12 pedras, que representam, está aqui, as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. Talvez Deus não queira começar algo completamente novo na sua vida, Ele quer começar de onde parou. Talvez Deus não queira te dar um novo ministério, Ele queira restaurar o seu ministério anterior. Depois Ele pode te dar 1, 2, 3, 4. Aquilo que ficou mal posicionado vai pegar mal para Deus. O diabo vai dizer: você botou ele aqui, mas olha o que ele fez para trás. Porque não foi restaurado. E se não foi restaurado, o diabo tem poder e autoridade de apontar o dedo. Agora, depois da restauração, o que Elias fez? Está no versículo 33. Cortou o novilho em pedaços e ofereceu. Então, depois da restauração do altar, Elias colocou o sacrifício. O altar restaurado precisa de uma oferta. Avivamento envolve entrega. Talvez você não esteja sendo avivado, porque Deus está te perguntando, você ainda não respondeu. Para que você quer ser avivado? Você dorme o dia inteiro. Você não gosta de ler a Bíblia. Não gosta de visitar ninguém. Não gosta de falar de ninguém do Evangelho, em lugar nenhum. Tem medo, tem vergonha. Para que você quer ser avivado, camarada? Vai continuar assim, que você vai acabar me atrapalhando. O foco aqui é entrega de vida, é determinação. Se você não está preparado para entregar a sua vida, você não vai ter avivamento. Não existe fogo verdadeiro onde não há entrega verdadeira. E Elias orou: responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Então a ordem vem, a ordem divina: altar, fogo, e aí vem a transformação. Agora, cuidado, porque algumas pessoas confundem avivamento com emoção. Embora o avivamento nos emocione. O chorar não significa que você foi avivado e nem batizado no Espírito Santo. A emoção pode durar algumas horas, alguns dias, mas o avivamento muda uma vida. Deixa eu dizer, irmãos, eu preciso falar de mim, porque vocês têm um pastor, e se eu não vivo aquilo que eu prego, procurem outra igreja, imediatamente. Mas a minha vida mudou. Eu nasci num lar cristão, mas com 38 anos de idade eu fui batizado e comecei, é aquilo que eu falei, eu parti, eu até que era aquele novembro, se não me engano, um mês, acho que é esse, novembro, de 38 anos. 88. Nasci em 1950. Vocês vão ver. Não parece. Não parei mais. Mas não parei. Por quê? Porque queima dentro de mim. Eu não perco oportunidades.
estava cortando meu cabelo, vocês perceberam que eu cortei o cabelo? Eu estava cortando o cabelo e o meu cabeleireiro, ele é crente, e ele, quando ele começa a falar em visitar, em ver vidas e falar de Jesus, ele começa a lacrimejar. Ele falou, eu gosto disso. E ele está assim, andando na rua, Deus fala com ele, vai lá e fala, e ele fala para a pessoa. Eu não gostou muito do que eu falei, não, mas eu falei, eu fui. Mas não é ser inoportuno, é aquilo que eu digo, o Espírito Santo mostra aquela pessoa lá. Mas se você não estiver conectado, você não vai ouvir essa antena aí. Olha lá, aquele lá. Então, as oportunidades não podem ser perdidas. E quando ela vem, esquenta dentro de você, é um negócio que você não pode segurar. É um negócio diferente. Você fala, ainda que pareça aos outros inoportuno. Esse final de semana eu tive oportunidade de fazer 2 sepultamentos, falar em 2 velórios. As pessoas podem dizer, já era de esperar, agora em dezembro faria 100 anos, olha que beleza, 99 e 8 meses, eita. Aí eu disse, já até passou da hora, tem uns engraçadinhos que ainda falam isso, né? Mas normalmente não é, né? 98 anos, 99, não, normalmente não é. Mas também fiz de uma pessoa que estava começando a vida, vamos dizer assim. Em ambos eu tive a oportunidade. E eu não deixo passar. Não deixo. Porque Deus nos levou. Isso chama-se avivamento. Você falar o que precisa falar. Não seja mal criado, não seja inoportuno, não seja... Mas deu gancho, pimba. Isso você não precisa falar muito. Às vezes 2 palavrinhas a gente precisa falar. Porque quem está ali sepultado, quem está ali no caixão, não ouve mais. Eu já chego dizendo, a minha palavra aqui não é para fulano, ele não está ouvindo nada. Perguntei à nossa irmã Leila, né? Você lembra do seu pai? Seu pai gostava de comer o quê? Ela pensou assim, ele comia bem, mas ele gostava de mingau. Eu falei, faz um mingau quentinho, põe ali para ele. Ele não está nem aí para mingau, porque ele não está mais aí. Então a minha palavra é para quem está aqui, a minha palavra é para a igreja, a minha palavra é para você e para mim. Você pensa que eu não estou ouvindo o que eu estou falando? Obrigado aqui pelo retorno, tá, Beto? Eu estou ouvindo tudo aqui, ó. Está vindo aqui, ó. Oi, olá, bom. Estou ouvindo, é para mim. Algumas vezes eu vou dizer para você que eu falei, podia ter falado. Aquilo me corroeu um dia inteiro, 2 dias, 3 dias. Já aconteceu isso com alguém? Já ou não já? Eu tinha que ter voltado lá, por que eu não voltei? Meu irmão, se você não voltar, você não vai dormir mais. Tem que voltar lá. Alguns, você não pode voltar. A pessoa já foi embora. Você não sabe quem é. Meu Deus do céu, que aflição, você não dorme. Vamos concluir. Eu quero perguntar à igreja, como está o altar da sua vida? Eu queria que você orasse dentro do seu coração e falasse, Senhor, restaura o meu altar antes do fogo começar. Eu quero pedir agora que todos nós fiquemos de joelhos. Quem não puder, não fica, mas quem puder, fique. Pastor, não estou com vontade, eu estou te pedindo para você ficar. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. A não ser que você não possa ajoelhar, por favor, não ajoelhe. Seu joelho está doendo, vamos ajoelhar. Senhor, eu estou aqui com a tua igreja. Eles ouviram a tua palavra. Eu creio que essa palavra foi o Senhor que deu. Mas eu não tenho mais nenhuma responsabilidade, porque tudo aquilo que o Senhor pediu foi dito, está escrito aqui. Nenhuma delas deixou de ser dita.
Mas eu creio, Senhor, que alguns aqui têm alguma dificuldade. Pode ter, mas assim como o Senhor foi paciente comigo, quanto eu te resisti, quantas vezes eu falei mal do avivamento, quantas vezes eu debochei. Pode ser que haja alguém, ou pode ser que haja alguém já insensível completamente, eu não sei, mas em nome de Jesus, uma coisa eu sei, que se nós buscarmos a tua resposta, o Senhor irá responder. Mas antes que isso aconteça, eu estou te oferecendo, Senhor, a minha vida e a vida de cada um de nós aqui. Restaura o meu altar. Fala agora com o Senhor assim: Senhor, fale bem alto, Senhor, restaura a minha vida de oração. De novo, Senhor, restaura a minha vida de oração. Fala pensando, irmão, não repete simplesmente, fala com vontade. Segundo, diz: Senhor, restaura a minha paixão pela palavra. Senhor, restaura a minha paixão pela palavra. Fala do fundo da sua alma, meu irmão, minha irmã. Senhor, restaura a minha vontade de andar em santidade. Agora você vai encher o peito e vai pedir com muita fé: Senhor, restaura a minha família. Senhor, restaura a minha família. Clama um pouco mais agora: Senhor, restaura a minha família. Fala do fundo da sua alma, fala: restaura a minha família, Senhor. E por último, diga assim: Senhor, restaura a minha comunhão contigo. Pai querido, em nome de Jesus, como teu ministro aqui neste local, eu estou intercedendo por cada vida aqui, inclusive a minha, para que nós possamos restaurar altares na nossa vida. Senhor, nós estamos nessa série que começamos hoje. Eu quero pedir fogo do alto, mas após cada um de nós restaurar, Senhor, a parte que precisa ser restaurada. Senhor, eu vou confiar que cada um de nós vai fazer isso. Eu vou confiar que cada um de nós vai ter sede disso. E eu vou confiar que cada um de nós vai cumprir aquilo que está prometendo agora. Em nome de Jesus. Amém. Pode levantar, meu irmão. Fica de pé, por favor. Você vai precisar...